E, ah, pessoal que está... Bom, de um modo geral, vamos, quem tiver perguntas, vai escrevendo no chat, que isso agiliza aí a interação e também o pessoal vai vendo para ficar mais claro, né? Eu acho que o objetivo principal é a gente entender muito bem os negócios de cada um de vocês, né? O pessoal que está assistindo vem onde tem, quem tiver sinergia já tenta se conectar, a gente também facilita essa conexão. E, de fato, fortalecer esse networking e geração de negócios, que é uma coisa super boa, né? Beleza. Então, para quem conhece, para quem não conhece, a gente é o Health Nova Hub, highhub.tech. O nosso foco é, de fato, ser um ecossistema muito focado em desenvolvimento de líderes inovadores em saúde, né? Eu sou médico de formação, com uma carreira em administração hospitalar e com muitos projetos em inovação em saúde. Fui um dos cofundadores do Healthcare Innovation Show e minha vocação é realmente reunir aí empreendedores, líderes inovadores em saúde, e a gente faz isso de várias maneiras. A gente já fez missões para o Vale do Silício, trabalhamos com aceleração de longo prazo, uma comunidade excepcional de líderes inovadores em saúde, comunicação e educação, né? A gente tem a nossa jornada, que é o Healthcare Track, que faz excepcionais eventos e encontros ao longo do ano. A gente já fez missões para o Vale do Silício, Canadá, China, Brasil, quer dizer, eu acho que essa semana estou indo para Miami participar de um evento lá. Então, o nosso papel é realmente estar sempre, né, a gente é uma recorrência, mas não só de modelo de negócio, mas também buscando sempre desenvolver atividades presenciais e digitais, né, dentro do nosso ecossistema. A gente tem no segundo semestre, eu convido vocês a participar do CEO Summit. Tivemos mês passado o Investor Summit, que foi muito interessante, e sempre foco com experiências de inovação em saúde. E convidamos vocês a serem nossos membros e apoiadores, né, de um ecossistema muito forte. Do nosso lado, a gente acredita que hoje em dia, cada um está de um lado, então é super importante estarmos juntos aí digitalmente. Vou começar hoje pelo Vitor, pela apresentação dele aí, para ele apresentar um pouquinho da Lincoln, para a gente começar esse bate-papo, e peço que as pessoas já mandem aí seus comentários, tá bom? Eu vou estar controlando o tempo por aqui. Tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Muito bom participar. Obrigado pelo convite, Fernando. Brevemente, né? Então, a Lincoln é uma plataforma de monitoramento remoto de pacientes em linhas de cuidado customizáveis. Eu já vou explicar o porquê, mas assim, na prática, o que a gente vê é que toda a jornada do paciente ela é muito desintegrada. Esse paciente vai no consultório, tem um tratamento medicamentoso e não medicamentoso prescrito pelo seu profissional de saúde, e depois ele é esquecido no sistema. Ele tem várias dificuldades no dia a dia, sobre alimentação, atividade física, medicamento, e esse profissional de saúde não consegue olhar para esse paciente fora do seu consultório, né? Então, basicamente, ele está naquela rotina de atendimento fisicamente, ou até em telemedicina, mas ele não consegue ter uma visão mais holística em cima desse paciente. E é aí onde a Lincoln atua, né? Ela é uma plataforma que consegue fazer toda essa integração e monitoramento do paciente à distância, extra-hospitalar, fora do consultório. E o que a gente vê é que a não coordenação do cuidado, né, não fazer isso, é o que está levando aí, um dos motivos, né, fora fraudes e outros, mas a números horríveis ali quando se fala em sinistralidade. O que é a nossa solução? A gente tem uma plataforma para o time clínico operar, criar todas as linhas de cuidado, é como se fosse um Trello, tá? Então a gente consegue trabalhar linhas, por exemplo, paciente dialítico ou paciente em obesidade, ali como a gente estava falando no início, diabetes, o paciente oncológico. Então, esse time, ou uma clínica, uma operadora consegue, através do sistema de monitoramento da Lincoln, criar a sua estratégia, as suas próprias linhas de cuidado, quantas quiser, e aí passar essas linhas de cuidado para o paciente através de um aplicativo. Já vou mostrar o aplicativo, mas o app hoje permite fazer algumas integrações. A gente consegue monitorar esse paciente, comunicar com esse paciente através de alguns dispositivos médicos, como o medidor de pressão arterial, o glicosímetro e apps como o Google Fit para poder monitorar a atividade física, tá? Então, à medida que o paciente, por exemplo, está numa linha de cuidado de diabetes, ele vai medindo a sua glicemia, aquela informação da medição
automaticamente entra no algoritmo e aí isso cai para o time clínico dizendo se ele está numa hipoglicemia ou ele está em algum risco importante. Esse alerta é fundamental para que esse time então faça alguma ação para evitar um problema maior, tá? Então, esse é um exemplo de N outras situações que essas integrações permitem acontecer, tá? Então, essa é uma forma de comunicação. A gente tem uma outra forma de comunicação dentro do aplicativo, que são conteúdos que esse time clínico consegue criar dentro dessa linha de cuidado, e isso é muito poderoso para poder estimular esse autocuidado para o paciente. No exemplo aqui da tela, a gente tem o autocuidado aqui, uma nutricionista falando sobre melhores práticas. Isso pode ser feito por vídeos, áudio ou texto, tá? E aí esses vídeos, áudios e textos, eles são escalonados de acordo com aquela linha de cuidado. Então, exemplo, né, uma linha de cuidado de gestante, eu quero que aquela gestante receba esse conteúdo no último trimestre, né, preparando para o parto, por exemplo, quais são as principais dicas ali dos profissionais para preparar para o parto. Então, tudo isso é programável dentro do sistema. Essa interface do aplicativo, ela é muito amigável, ela é modular, então o que aparece por um paciente que está numa linha de cuidado de hipertensão vai ser diferente de uma linha de cuidado de câncer de mama, por exemplo, né? Mas é um pouco dessa carinha que está aqui, ele consegue ver o seu plano de cuidado, todos os seus medicamentos, o próprio paciente consegue cadastrar os horários que ele quer ser lembrado do medicamento que ele precisa tomar, e o app lembra ele, à medida que os horários vão sendo concluídos, né? Ele tem todo o seu histórico de atividades, tudo que ele fez, deixou de fazer, os formulários, tudo que ele precisa ali para poder guiar ele para uma melhor saúde, ele tem ali, e à medida que ele vai concluindo, isso gera alertas para o time de cuidado para então fazer alguma intervenção. Essa intervenção pode ser feita através do chat, um chat próprio da Lincoln. Então, o time clínico fala no chat com o paciente, não tem custo adicional, né? Então, pode falar quantas vezes quiser com o paciente. Uma interface também super amigável, muito parecido com o WhatsApp. Pode mandar áudio, texto, pode mandar documentos, né? Exames. Então, essa interação ela é contínua e tudo fica registrado em banco de dados. Todas as interações que são feitas entre profissional de saúde e paciente ficam registrados eternamente, né, no histórico do paciente, o que facilita ali interações no futuro por outras equipes, outros profissionais de saúde. A gente consegue colocar também cuidadores, isso aqui é muito poderoso, por exemplo, para linhas de cuidado onde tem aquele paciente mais idoso, que ele não trabalha direito com tecnologia, tem ali um cuidador, que é o filho, por exemplo, que está ali monitorando a linha de cuidado do pai, ou até o enfermeiro que está fazendo aquela gestão da linha de cuidado. Bom, e aí, pessoal, por último aqui, acho que vale comentar que os sistemas da Lincoln são feitos em white label. A gente não quer ser ali né, a capa ali do app, ali, nosso objetivo não é ser ali o nome que vai aparecer para o paciente, mas a gente deixa ali uma janela de oportunidade para a própria clínica, hospital, promover a sua marca dentro do aplicativo da Lincoln. Então, ali aparece, né, a identidade visual, as cores, né, o formato de comunicação daquele hospital, por exemplo, é transmitido para o paciente, só que o sistema inteiro ele é da Lincoln, tá? Então, essa é a Lincoln, pessoal. Fico à disposição ali para perguntas. Muito legal. Agora, se puder minimizar, perfeito. Muito bom. Perguntas? Victor, eu tenho uma pergunta. Hoje, qual é o perfil do paciente que melhor engaja para esse acompanhamento digital de saúde? Essa é uma excelente pergunta. A gente já teve vários casos aqui. Então, vou dar um caso que não engaja. Paciente que tem em linha de cuidado de saúde mental. No início, o engajamento é super alto. Nos primeiros 2, 3 meses, a gente tem a nossa psicóloga, as psicólogas ali que trabalham bastante, né? Mas depois esse paciente, naturalmente, ele vai aprendendo, ele vai desengajando. Por um outro lado, o paciente dialítico, que precisa daquilo, ele precisa seguir aquelas atividades, tem um altíssimo engajamento. Paciente como gestantes, também tem um engajamento muito alto. Então, nossa conclusão é, as linhas de cuidado que têm um início, meio e fim, elas têm um engajamento maior.
aquelas linhas de cuidado que não tem muito, né, um fim, vamos dizer assim, né, é mais constante, o engajamento é menor. Perfeito. E a gente conversou na nossa primeira conversa, você falou um pouco do desafio do paciente diabético, né? Que toca também um pouco da a questão da obesidade, que a Lite vai tocar. Como é que fala um pouco do desafio que para nós que trabalhamos com inovação em saúde, a população diabética, se eu não me engano, é 10% da população brasileira, é muito impressionante, né? Fala do desafio de engajar o diabético, por favor. É uma das formas que a gente, assim, o DM2, o DM1 ele é altamente engajado, só que ele é a minoria, né, na população. O diabetes tipo 2, os hábitos dele ao longo da vida dele já, digamos, não, a consequência dos maus hábitos é que ocasionaram a diabetes tipo 2. Então, ele é um paciente muito complexo, muito difícil de mudar o hábito, né? Então, tem que ter algumas estratégias para que isso aconteça. Ele não vai conseguir mudar da noite para o dia. Então, o controle do peso, da glicemia é super importante, mas o que a gente viu que dá muito certo ali para o engajamento desse paciente é a parte emocional, né? Tentar trabalhar com ele por que esse paciente leva à compulsão alimentar, por exemplo, ao abuso do álcool. Então, a gente faz um trabalho, não é só monitorar a glicemia, não é só monitorar o peso, que vai fazer com que esse paciente mude os hábitos dentro de uma linha de cuidado. Então, o que a gente viu é que essa parte emocional tem sido fundamental para a gente conseguir fazer esse paciente se engajar, tá? Mas já te adianto que é um paciente bem complexo, o DM2, de conseguir o engajamento dele. Eu não sei que meus pares aqui que trabalham com isso, como tem sido, né? Mas a gente vê bastante dificuldade. Eu vi uma pergunta aqui no chat de como é que a gente Perfeito. engaja, como é que a gente mede o engajamento do paciente. São várias formas. Uma delas é o número de atividades que esse paciente faz dentro da linha de cuidado por semana. Então, a gente tem vários tipos de paciente. A gente tem aquele paciente que é altamente engajado, médio engajado e baixo engajado. E a gente mede por número de atividades. A gente elege aquelas atividades que são atividades core daquela linha de cuidado. Por exemplo, medir o peso para uma linha de cuidado para obesidade é uma atividade importante. Se esse paciente está medindo peso, quer dizer que ele é um dos fatores que está levando ele ao engajamento, né? O que que não é, o que que a gente mede, mas que não significa engajamento? Quantas vezes esse paciente entra no aplicativo? A gente até mede para entender o quanto que ele usa, mas não significa que ele está engajado dentro de uma linha de cuidado. Perfeito. Vitor, Super obrigado. tudo bom? Podia Oi, fazer uma Frank. pergunta? Oi, Pode sim. tudo bom? Primeiro, parabéns, sou médico nefrologista, desculpe que eu cheguei um pouquinho atrás não cheguei a pegar toda a apresentação, mas quando falou paciente dialítico, vibrou meus olhos, assim, no sentido que uma dos nossos calcanhares, né, como nefrologista, é acompanhar bem esse paciente. Mas a minha dúvida, eu venho trabalhando já há um tempo pensando na linha de cuidado do doente renal crônico e principalmente nos pacientes pré-diálises, nos estágios conservadores, e que a gente sabe que é uma gama muito alta de pacientes, muitas vezes sem diagnóstico, com outros médicos. Eu queria ver a minha linha de raciocínio voltada um pouco para o sistema canadense, que é um atendimento multidisciplinar, principalmente voltado com o atendimento da enfermeira, seria custo efetivo. Eu queria ouvir assim como é que pensa nesse tipo de paciente. O dialítico ele é importante, concordo do ponto de vista de a gente acompanhar ao engajamento alto, mas é uma parcela muito pequena da população de doente renal crônico. Eu queria ouvir assim da parte dos outros pacientes com doença renal crônica, o que que tu acha? Como é que tu já tem alguma experiência nessa parte? A gente hoje a gente ainda não pegou. A gente tem um parceiro que faz eh, essa frente nefro, né, que é uma rede importante de São Paulo, né, que é a Fênix. Só que ele pega só o paciente dialítico, né? Então a gente ainda não tem casos como esse, como você citou, tá, Franklin? Então eu não tenho aqui a competência para poder sugerir um caminho, porque realmente a gente ainda não foi exposto a isso, tá? Perfeito.
Muito obrigado, Vitor, pela sua explanação, tá bom? E fica à vontade quando precisar sair. Eu vou Tá bom, passar gente. Obrigado a agora a vocês. palavra para o Gerrit Glass, que é alemão, residente no Brasil, já teve diversas experiências trabalhando com Open Banking, bem interessantes, e agora está na área da saúde trabalhando com Open Health. Olá, gente, tudo bem? Então, espero que vocês entendam meu português, mas acho que está fluente o suficiente para apresentar a nossa casa. Deixa eu só verificar, dá para ver a tela, né? Dá. É, beleza, então, essa é apresentar um pouco mais longo, então vou manter curto o pitch. Então, só rápido. É, a gente é Open Health Technologies, né? Analogia para Open Banking. Acho a palavra de Open Health está muito presente na área de saúde digital. E a gente, no final, cria uma infraestrutura, uma B2B software focando em harmonização dos dados laboratoriais, especificamente análise clínica. Só rápido só para o time. Então, combinamos um time bem internacional, da Europa, do Brasil, e combinando a experiência do lado de tecnologia. Eu tenho um background de 10 anos do fintech. Meu cofundador, CTO Frank, criou um health tech startup nos Estados Unidos e vendeu. E temos um time forte também do lado de development. Temos mais 9 developers. E, por exemplo, o Pedro, do nosso time, ele trabalhava já 5 anos no Lab Exames, então também conhece muito bem o mercado de saúde no Brasil, mas também tem um tech background. E no outro lado temos um time forte da área de medicina. Então, meu cofundador, Frederic, é alemão também, mas ele fala 7 idiomas e também fluente em português. Já trabalhava um ano em Rio de Janeiro. E temos um time forte com brasileiros também dentro do nosso time. Também estamos bem, temos um conselho bem forte, alguns nomes bem conhecidos no mercado, do lado do laboratório, do health tech, private equity, medtech e também do mercado do farmacêutico e do lado do Anvisa. E também já levantamos a primeira rodada com fundos internacionais grandes da Europa, especialmente. Mas falando só para a solução. O problema principal que vemos e que focamos é que o mercado brasileiro já tem 15 mil laboratórios diferentes, cada laboratório tem estrutura diferente, referências diferentes, um list diferente, e no final o mercado total e não estruturado e difícil para pegar os dados. No lado, você pode criar uma solução rápida via o API do Apple Watch, um glucose monitor, mas para pegar os dados mais importantes da saúde, o que fica dentro do sangue ou outros marcadores dentro do corpo, é difícil para acessar. O que tem também impacto para a indústria de saúde, né? Profissionais de saúde têm problemas para usar os dados de uma forma estruturada, ou talvez não veem todos os riscos e problemas e também pega muito tempo deles. E no final tem um impacto bem ruim para o paciente final, porque não é tanto personalizado, não é usado tecnologia como deve ser e é bem reativo ao invés de preventivo. Então, o que a gente faz é criar essa harmonização. Então, usamos inteligência artificial para ler em qual tipo do laudo do exame, pode ser em cima do PDF, pode ser uma integração particular com o listo laboratório, e tem outros caminhos para receber ou ler os dados e harmonizamos para o nosso padrão, para estruturar os dados, também para usar os dados para comparar dentro de laboratórios diferentes, por exemplo. E no final, usar este para enable nossos parceiros usar os dados e criar use cases em cima disso. Então, a gente não tem o B2C, não queremos entrar na frente do paciente, a gente quer criar infraestrutura para usar os dados e até fazer um enrichment, enriquecimento dos dados para usar. Então, temos algumas soluções diferentes. Pode ser, por exemplo, um laudo digital. Então, criamos laudos interativos visualizados para o paciente e para o médico para captar as informações mais rápido, porque, como vocês sabem, um laudo normalmente tem 15 até 25 páginas, tem muitos marcadores, 20 referências diferentes, dependendo do sexo, da idade. Então, só para captar quais são fora da referência, quais são importantes, quais não, é bem difícil até para o médico, até demorar. E a gente cria laudos digitais. Temos também a solução para criar um portal dos resultados, então, onde você tem todos os seus resultados, independente dos laboratórios, né? Pode ser dos laboratórios diferentes, num lugar, também para visualizar o histórico, por exemplo. E o terceiro é uma plataforma de API bem flexível para integrar modularmente. Isso
rápido sobre as soluções. Então, aqui é um exemplo como visualizamos, por exemplo, laudo bem interativo. Temos o portal, que pode ser usado para o médico, para ver todos os exames do cliente num portal já preparado, visualizado, e também para, por exemplo, soluções que não são diretamente do laboratório, por exemplo, empresas de bem-estar, academias, empresas de nutrição ou farmacêuticos que integram ou usam os dados do laboratório também. Temos tudo num lugar. E terceiro, aqui um pouco mais detalhado, essa é quase nossa solução bem modular, via o API, então temos input diferentes, podemos conectar com o sistema de LIS ou com soluções terceiros, temos sempre essa layer de estruturação dos dados. Em cima disso, podemos usar os dados também, junto com o nosso conhecimento médico, para fazer um enrichment dos dados, né? Visualizar o histórico, fazer grupos, descrição médica, até uma primeira orientação, avaliação em cima dos dados. E onde vemos nosso foco principal no futuro, quando processamos muito mais, milhões de dados de laboratórios, independentes laboratórios, que obviamente temos uma database bem grande com os dados estruturados para usar os dados para detectar riscos mais sérios, fazer recomendações para o paciente, mas também ajudar o médico a usar os dados. Então, para já dar como um co-pilot, orientar o médico, olha, aqui o PSA, por exemplo, aumentou muito nos últimos meses, ainda está não fora da referência, mas tem um risco elevado do câncer da próstata, por exemplo. Então, usamos os dados, Big Data e Analytics para detectar riscos para o paciente e o médico mais cedo, mas também fazer um benchmarking, recomendações, e etc. E temos o output diferente, como já falei, pode ser integrado em soluções terceiras, o lado digital, ou também a plataforma. E nossa visão no futuro vai ser como parecido com o Open Banking, né, que a gente conectar com todos os LIS no mercado brasileiro, para ter um API standardizado, então pode criar em cima deste casos de usos diferentes para captar os dados, harmonizar e criar casos diferentes. Então, só para, não posso falar ainda sobre nossos clientes, mas temos, por exemplo, uma rede farmacêutica que lança tipo uma Health Super App, onde você tem sua prescrição, seus remédios, lembrança quando tomar os remédios, por exemplo, até histórico de vacinas, mas também o seu histórico dos laboratórios, e a gente integrou nosso API dentro do aplicativo dele para visualizar. A mesma coisa fazemos, por exemplo, com Health Tech, focando na área de nutrição muito personalizado. Eles usam nossa capacidade para estruturar os dados, para fazer uma personalização da nutrição mais personalizado. O terceiro caso de uso, uma inteligência para hospitais no Brasil, usa nossa tecnologia para ler o bacteriograma, por exemplo, então o PDF dentro do hospital, e a gente estruturar os dados e joga via uma API, um JSON-file de volta para eles, e eles usam esses dados para fazer recomendações para antibiótica, por exemplo. Então, temos casos de usos bem diferentes, sempre usando nossa layer de harmonização e usar os dados. Obrigado. Muito bom. Perguntas? Perguntas? Oi. Será que eu consigo falar? Estão me ouvindo? Pode, Débora, claro. Tudo bom? Bom, acho que você está aí na direção do sonho de todo mundo que trabalha em saúde, né? Trabalhar aí com essa união dos dados e depois compartilhamento. No caso, vocês pegam os dados sempre da mesma instituição para a mesma instituição, é isso? Não. Então, o input e o output é diferente. Por exemplo, temos um caso para rede de academia que já tem um aplicativo bioimpedância. O cliente deles pode fazer um upload dos últimos exames deles, da DASA, Fleury, qualquer laboratório dos 15 mil no Brasil, via PDF. A gente lê, estruturar os dados em cima do PDF e visualizar no aplicativo deles. Mas pode ser o mesmo caso também. Então, por exemplo, um laboratório quer visualizar o laudo deles mais interativo, eles têm também, mas não necessariamente tem que ser que o input, o data provider e o usuário depois. Aí se for de outra instituição, então isso é dependente do usuário. Não é nenhuma correlação, nenhuma ligação que vocês fazem mesmo. Sim, mas a gente já começou, porque já temos integrações com alguns laboratórios, obviamente não com todos ainda, mas já temos a opção, se você já tem um exame lá, a gente pode pegar os exames
tudo de você lá e harmonizar num lugar, e se tem um no NASA, no Fiori, no Saban, ou no Weimann, a gente pode pegar dos todos os lugares e visualizar dentro, mas como também criamos essa solução inicial, eu tenho um background de atleta e também muito focado para otimizar minha saúde, então cada 5 a 3 meses fazer A Débora novos também. exames. Ah, legal. E queria sempre comparar meus laudos, então a ideia mesmo é usar a tecnologia para ver um histórico, como o laboratório já tem dentro do ecossistema deles, mas combinar com laboratórios diferentes. Perfeito. Perfeito. Boa noite, Cídio. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite a Tudo. todos. Eu estava no outro lado, não estava conseguindo entrar aqui. Desculpa, mas eu queria te cumprimentar. Primeiro o Vitor, que não está mais aqui, e agora o Gerrit. Eu fiquei com algumas perguntas, Gerrit. Nós vamos tentar Só se bem. apresenta, porque o Gerrit só se apresenta para ele poder saber quem que você é. Gerrit, meu nome é Cídio Alperin. Eu estou na área de empreendedorismo já há alguns anos. Sou mentor de algumas health techs, sou investidor em outras health techs e atuo muito em consultoria em gestão dessa área, além de diversos outros interesses na área, mas muito sou cardiologista e muito envolvido nisso tudo e sempre aprendendo. Acho que o grande segredo é que sempre queria aprender. E a solução que você trouxe é uma solução que ensina muito. E, na verdade, essa é a minha grande dúvida. Será que você não está fornecendo dados demais, sem controle do usuário? Pergunto por desconhecimento da arquitetura do seu sistema. Vamos supor que eu, como usuário, frequente uma academia que está vinculada ao seu sistema e essa academia vai fornecer meus dados. Né? Esses dados são... Quem tem acesso a eles? Eu, como paciente, vou liberar quem tem acesso a cada nível de dados? Como é que funciona isso? Não sei se eu fui claro. Acho que eu entendi, sim. Obrigado pela pergunta. Então, primeiro, né, para nós é sempre importante, os dados são quem é o dono dos dados. Os laboratórios acham que eles são, mas no final é o paciente, né? Então, são os dados dele, então o paciente tem que aceitar os termos para, deve ser consciente que a gente processar os dados deles. E bem independente como está o setup, com o nosso parceiro ou diretamente conosco, obviamente temos todos os regulamentos sobre o LGPD e a gente no final, claro, quando recebemos um PDF, temos os dados pessoais e os dados médicos juntos num documento, o que quase o mais riscado que existe, né? Mas a ideia é quando depois a gente processar o PDF, que num lado não precisamos salvar essa coisa, então não vamos manter os dados e depois o caso de uso vamos pseudonimizar os dados. Então não precisamos saber o nome, CPF e dado de nascimento, é suficiente que salvamos um homem ou uma mulher de idade X para ter o sexo e o dado ou a idade durante a coleta. Então tentamos sempre desconectar os dados pessoais com os dados médicos, porque são os dados mais sensíveis que existem, né? Então, essa é a ideia. E, dependente um pouco do caso de uso, com algumas parcerias, a gente só recebe os dados já pseudonimizados ou anonimizados sem ter os dados personais, mas, em outro caso, os clientes aceitam para este, por exemplo, quando criamos um histórico, temos que saber que temos 2 exames que são a mesma pessoa, né? Então, às vezes, precisamos assistir para o link, mas a proteção dos dados está muito importante para nós. No outro lado, claro, no final somos uma empresa de dados, então a ideia com mais dados estruturados criar mais valor para o paciente e as parcerias lá, mas muito cuidamos com os dados pessoais deles. Perfeito. Agora eu vou ter que passar, a gente vai passar para o próximo, mas, Gerrit, primeiro eu vou pedir para você colocar o site da empresa, pode, se quiser, colocar um e-mail de contato aqui no nosso chat, só para quem está assistindo. E quem está assistindo, quem está assistindo aí, tem bastante gente, podem mandar suas perguntas que os debatedores visualizam, e se não responder agora, visualizam depois. Teve uma pergunta que foi mandada para o Lincoln, gente, não tem problema, a gente vai encaminhar. Eu sei que tem vários colegas hoje da Prevent Senior está prestigiando a empresa, em peso, agradeço. Teve alguém que compartilhou na Prevent hoje, então muito bom. Eu vou passar a palavra para a Lídia Tatekawa.
que é uma grande apoiadora do nosso trabalho. Boa noite, gente. Vamos lá. Acho que vocês estão vendo minha apresentação, né? Sim, sim. E podem ir mandando perguntas durante, já se tiver ficar com alguma dúvida. Bom, queria começar agradecendo ao Fernando pela possibilidade de estar aqui hoje apresentando a MedToken. Como ele falou, é uma plataforma que acabou de sair do forno. A gente está aí com a plataforma lançada há mais ou menos uns 15, 20 dias. Então, a gente está em fase de continuar desenvolvendo cada vez mais. Acho que eu não posso falar da MedToken sem contar de onde veio essa ideia. Logo depois que eu me formei, eu acabei indo trabalhar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e a minha perspectiva de primeiro pagamento seria em 45 dias. Naquela época eu não tinha recurso para fazer minha mudança e muito menos para sobreviver a esses 45 dias. Então, por falta de conhecimento financeiro, pelo contexto da minha época, eu acabei recorrendo ao empréstimo bancário, o que me fez trabalhar ainda mais para conseguir fazer esse pagamento o quanto antes para tentar diminuir as taxas de juros. E ao decorrer da minha jornada profissional, eu comecei a perceber que aquele não era um problema exclusivo meu. Pelo contrário, cada vez mais a gente vem acompanhando notícias e relatos de médicos que precisam trabalhar cada vez mais para conseguir manter o seu padrão de vida. Com isso, perdem qualidade de vida e muitas vezes trazem uma menor segurança e qualidade à sua assistência por conta da sobrecarga de trabalho. Então, pensando nessa minha experiência pessoal, associada ao que eu vi dos outros colegas, eu comecei a entender o quanto era fundamental a gente falar sobre gestão financeira para médicos. E por que focado em médicos, né? O médico ele tem a possibilidade de atingir altos ganhos logo após se formar, porque ele pensa no plantão, né? Então, assim, quero comprar X, vou dar tantos plantões a mais. E isso acaba muitas vezes criando uma dissociação sobre o que é a realidade ou não do dinheiro dele, pensando na sustentabilidade da vida profissional e financeira dele. Então, começando a entender que a gente precisava ver o médico e suas finanças na integralidade, a gente trouxe o conceito de holos. O que isso quer dizer? Que a gente começou a ver o médico na sua totalidade, tentando trazer uma integração e uma harmonia. E o mais interessante aqui é que esse conceito de holos, que é enxergar o todo, ele está presente na tecnologia e na medicina. Na tecnologia, ele fala sobre interconexões dos diferentes sistemas e também sobre a abordagem mais abrangente e integrativa do cuidado da saúde. Pensando nessa questão do holos, de ver o médico como um todo, pensar na sua sustentabilidade profissional e financeira, a gente criou o ecossistema financeiro da MedToken, o nosso hub financeiro que ele quer enxergar toda a jornada do médico profissional durante a sua carreira. Então, aqui a gente consegue ver que do lado esquerdo, a gente tem um grupo de médicos que já está mais estável financeiramente. É aquele profissional que busca soluções financeiras mais robustas, que ele já vai atrás de uma carteira de investimentos, de uma assessoria específica para determinado investimento, ele já pode estar num patamar de fazer uma estruturação societária e de precisar de uma assessoria patrimonial. Só que a grande questão é que a gente tem esse outro lado do grupo, né? A gente tem os médicos que ainda não têm estabilidade financeira, os médicos que precisam de crédito, sejam porque foram como eu, lá no começo da carreira, que precisava fazer uma mudança e não tinha de onde conseguir o dinheiro, seja porque ele está pensando em vou conseguir um crédito para fazer um outro investimento que me parece ser melhor. Então, a análise do mercado é que essa porção dos médicos que precisam de crédito ainda é muito grande. E nisso nasceu a MedToken, da minha experiência pessoal, junto com o que eu vi vendo dos colegas médicos nos anos da minha jornada aí, acompanhando essa necessidade de que os médicos buscam soluções financeiras cada vez mais adequadas à realidade da sua carreira. Então, no começo da carreira, a chance dele precisar de um crédito é muito maior do que depois quando ele estiver estabelecido, que talvez seja a hora dele precisar de uma consultoria sobre determinados investimentos. E como o nosso time foi formado? Por médicos, uma equipe de tecnologia, finanças e marketing que estão preparados para trazer inovação em crédito e gestão. E qual é a tecnologia que a gente traz pensando nesse crédito? É a tokenização.
O que é a tokenização, né? Eu sei que muitos profissionais ainda não estão muito familiarizados com o termo de tokenização, mas a tokenização nada mais é do que transformar um ativo em partes digitais, sejam tangíveis ou intangíveis. Nesse caso, a gente está falando de tokenizar o recebível do plantão para conseguir antecipá-lo. Quais são os pilares da MedToken pensando no nosso produto de crédito? A inovação. A gente tem uma parceria com a MB, que é a maior tokenizadora do Brasil, regulamentada pelo Banco Central. Aí eles tokenizam os ativos financeiros e a gente disponibiliza esses tokens para o mercado investidor. A fidelização, a gente enxerga esse produto de antecipação como um produto múltiplo, porque numa ponta ele oferece o crédito para o médico que precisa desse dinheiro rápido, na outra ponta ele é uma possibilidade de investimento para o médico que já tem uma carteira e quer diversificar o seu portfólio, e além disso, ele pode ser uma ferramenta de gestão e de qualidade para o gestor, porque muitas vezes o gestor pode optar por dar esse benefício de antecipação apenas para quem cumprir pré-requisitos do que está acordado sobre o que seriam as boas práticas dentro do Lídia, hospital. só uma pergunta. Você está passando os slides ou Tô, não? Ah, para a gente não está passando. Teve um colega, o Francisco Paiva, que fez um feedback positivo aqui. não está passando? Não. Vocês não estão Mas vendo se a você tela? clica nos slides que eu acho que passa. Clica nos slides à esquerda, que não, pra gente, que eu acho que aí muda. Pronto. Clica diretamente no slide e aparece. Vocês estão vendo agora? Sim. Obrigado, Francisco Paiva, pelo feedback. Agora vocês Não, estão não foi vendo? no full time. Essa é full screen. Essa ainda sou parte do PowerPoint. Dá para colocar. Sim. Se você colocar à direita no, não, Hum, não, não, esse ícone, aí vai maximizar. Eu acho. Mas Não vocês estão maximizou, vendo? não tem problema, pode continuar. Tá. Então, aqui falando da fidelização, né, que pode se tornar também uma ferramenta de RH e qualidade para o gestor, que pode oferecer esse benefício de tokenização através do médico cumprir o pré-requisito de cumprir alguma boa prática do hospital ou da equipe. O acesso ao crédito, ele traz taxas competitivas, a gente tenta entregar esse crédito de uma forma mais rápida e menos burocrática através do token, e a governança, porque a gente entende que como uma plataforma de tecnologia, a gente consegue fazer o acompanhamento de que médicos vão ter acesso a essa antecipação mediante a assinatura do contrato com a empresa. Então, a empresa vai conseguir fornecer esse benefício apenas para aqueles médicos que estão de acordo com a sua própria governança. E o mais importante, a gente não quer trazer mais trabalho para a gestora, a gente não quer trazer mais uma etapa do processo que a gestora já tem durante o seu acompanhamento mensal dos médicos. Por isso, foi feito todo um mapeamento dos processos, das obrigações, para que essas antecipações e esse crédito fossem feitos de uma forma que a gente gere zero impacto operacional, zero impacto contábil e zero impacto fiscal. Esse é o nosso dashboard da nossa plataforma. A gente consegue entregar o dashboard e o relatório tanto para o médico quanto para o gestor, para ele ir acompanhando as suas solicitações mensalmente. E, além disso, a gente consegue fazer o input manual e digital dos plantões performados, trazendo mais segurança para o gestor. Essa é uma apresentação bem rápida, eu fico à disposição, assim, no segundo Perfeito. momento, quiserem acompanhar como é que o fluxo da operação e a nossa plataforma. Obrigada. Perfeito. Agora, se puder fechar, eu acho que pronto. Lídia, muito interessante. Eu acho que tem. Primeiro, eu queria saber se tem dúvidas. Beleza. Eu acho que, primeira coisa, assim, o que é um token? Porque a gente está escutando muito para falar, para mim é que nem NFT, é que nem Bitcoin, quer dizer, esses termos que você começa a falar, todo mundo fala assim, nossa, que legal, mas na prática eu não tenho noção de como é que isso funciona. E Não, a Débora também tem uma dúvida, uma pergunta. o token, ele surgiu meio que desse mundo de Bitcoin e NFT, ele nasceu daí. Mas o que acontece? O token, ele transforma qualquer ativo em frações digitais. Então, a gente pode pensar que a gente tem o valor de um imóvel, um bem tangível nesse caso. A gente consegue transformar isso em frações de ativos digitais e cada pessoa tem acesso a esses ativos, não na sua totalidade, mas na forma dos tokens.
Perfeito. E, Débora, por favor. Eu só queria entender um pouco mais o modelo de negócio. Vocês vendem para o gestor, para o médico, para os dois? Isso, nós somos uma empresa B2B, é para o gestor. O É uma médico, ele só... antecipação via token. Isso, o médico É. ele só vai ter acesso a essa antecipação se a sua gestora for cadastrada, tiver dentro de todos os aspectos adequados financeiros e de regulação, e aí sim o médico dessa gestora pode antecipar. Interessante. E o modelo de token, qual que é a vantagem? Por que vocês escolheram esse modelo e não simplesmente um FDIC? Tem outros modelos, né? É que o token, ele traz a gente para de ter um intermediário quando a gente tem um token pensando na digitalização. Com isso, a gente consegue abaixar os custos da operação. A gente consegue trazer uma operação com valor mais baixo, porque a gente acaba com os intermediários da operação, que são os bancos tradicionais. Sim. A gente tem vários parceiros que trabalham com antecipação, que a taxa média é 3% ao mês. Não sei, é mais ou menos isso? Isso, a nossa taxa vai variar de acordo com a atualidade, Boa. mas em média disso, de 3% a 4% ao mês. Perfeito. Muito obrigado, Lídia. Eu que Excelente. agradeço. Eu vou passar a palavra para a Débora, que eu não sei como é que está em casa, tem atividade dos menores, então vamos lá. Não, na verdade não é. Minha internet que não está das melhores, gente. Espero que não dê nenhum problema. Bom, boa noite aí para todos. Eu sou a Débora. Eu sou médica e sou head de saúde da LIT. A LIT é uma health tech. A nossa maior missão seria trazer ao paciente o máximo da sua saúde metabólica, levar todo mundo ao máximo potencial da sua saúde metabólica. E a gente pretende atingir isso se tornando um copiloto da saúde de qualquer pessoa, tá? A gente tem um público-alvo, mas a gente espera ser um copiloto da saúde. A gente pensa também que a maioria do setor de saúde no Brasil ele ainda não sofreu uma disrupção importante, né? Mas a gente acredita que qualquer transformação que for acontecer nesse universo da saúde, ela vai vir de dois fatores, né? Que é, em partes, a responsabilização do paciente, né? Sobre a sua saúde, né? O ímpeto de cuidar da sua saúde, ou então medidas externas que façam com que as pessoas tenham essa visão do quão importante é cuidar da saúde, e a criação de jornadas que sejam personalizadas, que sejam de baixa fricção. Então, com base nesses dois fatores, que a gente construiu o nosso produto. O nosso ponto de partida que a gente estava comentando aqui no começo, né, é um dos maiores problemas de saúde pública, que é a obesidade, que acomete quase 1/3 da população aqui na América Latina, e com expectativa de crescer ainda mais. Então, assim, a gente acredita que a gente pode agir dentro desse mercado de saúde com foco na obesidade. Então, a gente está construindo uma plataforma cujas características são a multidisciplinaridade. Então, a gente é composto, né, a gente tem uma área clínica dentro da LIT, que a gente oferece um cuidado para o paciente, com um time composto por médico, nutricionista e cientista comportamental. Além de tudo, a gente trabalha numa plataforma conectada, toda a interação é feita por via online, né, então é feita através da telemedicina. A gente tem um aplicativo que é conectado a uma balança de bioimpedância. A gente oferece a balança de bioimpedância para o paciente. Ela é conectada nesse aplicativo, que é conectada no nosso prontuário próprio. E, a partir daí, a gente tem uma geração de dados contínua. E aí a gente consegue tratar esse paciente, trazer os melhores insights para ele. Então, a gente consegue, né, juntar tanto... a gente fala que a gente junta de ponta a ponta, né? Então, desde o cuidado clínico ali do paciente, o uso da tecnologia e a garantia do desfecho, porque a gente trabalha com dados o tempo todo e a gente consegue manter o paciente engajado, porque esse é um dos nossos objetivos maiores, né? A gente estava falando aqui até sobre a dificuldade de manter o paciente engajado. A gente usa o nosso device como uma estratégia de manter o paciente engajado. Então, a gente orienta a pesagem diária desse paciente, a gente dá feedbacks constantes para que ele se mantenha engajado. Então, a gente quer tornar essa jornada mais fácil, né? Então, com uma única referência, então, para que o paciente não tenha necessidade de procurar diversos profissionais para ser atendido. Então, ali dentro, a gente consegue trazer toda a informação para a equipe de saúde de maneira unificada e simplificada e faseada, né? Então, cada profissional tem a sua conduta e ele passa a bola para o outro profissional de maneira organizada.
Além de tudo, a gente fornece o acompanhamento contínuo. Então, a gente sai do princípio de consultas, né, que é aquele modelo de saúde tradicional, baseado ali na consulta, né, que é uma fração da vida da pessoa, para um modelo de cuidado contínuo. A gente está presente no dia a dia do paciente, que é onde a saúde verdadeiramente acontece. Então, a gente traz para o paciente a possibilidade de ele interagir através do aplicativo, mas também através de grupos de WhatsApp. Então, cada paciente ele tem um grupo de WhatsApp com o seu time de saúde, onde ele pode interagir o tempo todo, e é onde o time de saúde também se conecta com ele. Além disso, no próprio WhatsApp, o paciente tem o acesso a 2 plantonistas que são nutricionistas, com os quais ele tem contato mais frequente, caso ele tenha dúvidas pontuais. Então, um paciente que tem uma dúvida sobre uma alimentação, sobre algum produto, que se é um produto bom ou não para a alimentação dele, enfim, ele pode perguntar ali no grupo e ter essa ação. Além de tudo, a gente trabalha muito fortemente com o pilar comportamental, né? Então, a gente sabe que para a mudança de estilo de vida, que é o que a gente se propõe, para a reeducação alimentar, o comportamento é um pilar fundamental. Então, por isso, a gente tem uma equipe de cientistas comportamentais que é composto por profissionais de diversas áreas. Então, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, neurologistas, que montam essa jornada interativa por trás do aplicativo. Então, tudo é baseado em ciências comportamentais, mas também tem contato com o paciente. Então, a gente criou o conceito de consulta comportamental, que não é uma consulta psicológica, né? Não é uma psicoterapia, mas sim um momento em que o profissional ajuda o paciente a identificar tudo aquilo que na sua rotina possa estar interferindo, né, no seu desfecho. Então, identificar os pontos que muitas vezes são invisíveis para o paciente e ajudar a criar estratégias para resolver esse problema. Então, é sempre focada na tríade: identificação de problema, criação de estratégia e acompanhamento. Com isso, juntando o apoio do médico, que ele cria um plano de cuidado e é capaz de solicitar exames, prescrever medicações e tudo mais, juntando o apoio nutricional com a formação do plano alimentar personalizado do paciente, juntando o apoio comportamental e a pesagem diária, a gente consegue ter uma retenção que está bem acima do mercado de saúde. Então, 80% dos nossos pacientes ficam na LIT até os 6 meses. E a gente tem chegado agora a retenções de 50% em 12 meses. Então, a maioria dos pacientes, cerca de 70% dos nossos pacientes, se pesa mais do que 3 vezes por semana. Então, a gente consegue ter um engajamento bem acima do mercado, porque a gente estimula essa pesagem diária. Hoje a gente está presente em 11 estados do Brasil, em 11 países do mundo, então a gente atende muito brasileiro fora do país, né, porque a gente envia a nossa caixa, né, a nossa Elite Box para os pacientes fora do país, e a gente está em 22 estados brasileiros. Então a gente está falando sobre o Ozempic, a gente não é contra a medicação, até nem teria como ser, né, então como nós temos o time de médicos, a gente prescreve sim a medicação, mas a gente deixa muito claro que a mudança de estilo de vida, a reeducação alimentar não são medidas excludentes, né? Que elas, na verdade, são a base do tratamento para obesidade e para a prevenção de uma série de outras complicações decorrentes dela. Então, esse é o nosso ciclo, que a gente fala que é o nosso ciclo virtuoso. Então, a maior parte das nossas ações são focadas em engajamento, para que a gente consiga a maior quantidade de dados e, assim, a gente consiga trazer um cuidado proativo para o paciente, resultando em melhor desfecho clínico. Bom, aqui hoje a gente tem trabalhado mais na questão da inteligência artificial, com análise desses dados e também na interação com o paciente. Não indo para o lado dos chatbots, mas sim trazendo justamente essa avaliação de prontuário, de forma a trazer os insights mais importantes para o time de saúde, dando superpoderes ao time de saúde para que ele consiga interagir com mais assertividade no cuidado do paciente. Então, hoje a gente tem todo um controle de diversas variáveis do paciente que sinalizam o time de saúde para que ele entre em ação sempre que acontecer algo fora do caminho. Então, a gente consegue prever o desfecho clínico do paciente, entender se ele está dentro do desfecho clínico esperado. A gente consegue avaliar, né, se o paciente está em momento de engajamento ou desengajamento, porque paciente em tratamento de obesidade, a gente sabe que é cíclico, né, a motivação. Então, às vezes, ele está muito motivado, de repente ele desengaja, mas a gente está sempre ali em contato com esse paciente para justamente pegar o momento do desengajamento e o momento do reengajamento. E essa é a LIT. Convido todos vocês a conhecerem o nosso site, elitesaude.com.br. Nós temos uma área de pesquisa intensa lá dentro, então tem alguns white papers que mostram o nosso desfecho e todo o nosso método de trabalho. E acho que vai ser bem interessante vocês conhecerem um pouco mais. Perfeito. Cristina, você pode fazer, por favor, faça a sua pergunta. Eu fecho aqui. Boa noite. Eu fiquei na dúvida como que o paciente chega à solução. É pela equipe médica ou ele está sendo abordado? Como é que é esse fluxo para ele conhecer e aderir à solução? A gente hoje é 100% B2C.
a gente está entrando no mercado B2B, mas como uma solução diferenciada para o mercado B2B. Então, a gente atinge uma população hoje classe A e B, então a gente é um modelo de assinatura, o paciente paga uma assinatura anual, mas é sempre totalmente B2C. Ah, legal. Perfeito. Legal. E aí o Marcos, eu acho que você tocou nesse ponto. O Marcos perguntou como engajar o paciente a manter-se ativo no programa, que eu imagino que não só para a sua solução, mas para muitas soluções aqui de gestão de saúde populacional é um ponto chave, e a gente tem muitos colegas assistindo que trabalham diretamente com isso nos programas das suas empresas. Uhum. O que a gente percebe é que assim, as soluções que não têm contato humano, elas têm uma tendência de engajamento muito menor. Então, assim, a gente parte desde a equipe, né, desde ali do onboarding do paciente. Então, toda a interação tem sempre um humano conduzindo, não que ele esteja o tempo todo na interação, mas tem sempre um humano conduzindo, trazendo respostas rápidas. E o time de saúde é todo treinado para que ele consiga manter esse engajamento o tempo todo. Além disso, a gente consegue manter essa estrutura de rondas, que a gente chama, que é esse cuidado personalizado para o paciente, onde todo profissional, e como a gente tem 3 profissionais na linha de frente, a gente consegue determinar o que cada profissional deve fazer para manter esse engajamento do paciente. Então, na verdade, é um trabalho bem complexo, porque ele junta tanto a equipe operacional quanto o time de saúde. Dentro do time de saúde, cada um tem a sua função, ou seja, dentro de cada parte do quadro clínico do paciente, a gente interage, e a gente está sempre captando essa informação de pesagem ou não pesagem para trazer informações mais assertivas. Então, como a gente deixa a balança do paciente e a gente estimula a pesagem diária, o paciente que cria o hábito, ele se mantém engajado. Débora, só uma reflexão, uma pergunta. Quando o paciente pesa, na mesma hora vocês recebem essa informação? Ela vai para o nosso prontuário, mas ele recebe um feedback. Além disso, semanalmente ele tem um relatório de evolução. Então, ele consegue acompanhar. Depois de cada pesagem, a gente dá uma curva de tendência para onde esse paciente está indo e está voltando. E a gente, como eu te falei, como a gente sabe que é cíclico, o paciente que tem a balança em casa, sempre em algum momento da vida ele vai voltar a pesar. Porque todo mundo tem essa curiosidade, né? Mesmo que ela não se pese, em algum momento ele vai pesar. E é nesse momento que a gente reengaja o paciente. Então, o paciente que volta a se pesar é o paciente que a gente entra em contato, que a gente tenta voltar e tudo mais. Então, com isso, a gente consegue pegar tanto o paciente que parou de se pesar, quanto o paciente que voltou a se pesar. E a gente sabe que isso acontece ao longo da vida toda desse paciente. Perfeito. E eu tenho mais uma pergunta. Vocês têm psicóloga na equipe? É necessário? Qual que é a equipe ideal, na sua visão? A gente tem psicóloga, mas é um serviço à parte, tá? Tá. A maioria dos pacientes, o que a gente fez, as análises que a gente fez de pacientes que tiveram desfecho melhor versus os pacientes que tiveram desfecho pior, o que a gente percebeu? Que a formação do hábito, a criação da rotina é o fator mais determinante de desfecho clínico melhor. Ou seja, é a pessoa que se organizou para seguir um plano alimentar. Então, nem muitas vezes é uma questão só emocional. A gente vai trabalhar o emocional também, mas muitas vezes é simplesmente aquela pessoa que não sabe o que fazer. Então, imagina, você chega em casa e não tem aquela refeição que você vai fazer no almoço. O que você vai fazer? Você vai pegar o que tem lá, né? Você vai pedir um delivery e tudo mais. Então, a gente trabalha muito nessa criação de rotina, nessa preparação prévia, nessas estratégias, para que o paciente consiga seguir o plano alimentar a maior parte do tempo. Perfeito. E isso é um cientista comportamental que faz, que é o comportamento, né? Não necessariamente a questão emocional. Perfeito. É uma homenagem ao Daniel Kahneman, né? O pai da psicologia, da economia. Comportamental. A nossa líder é uma economista comportamental. Nossa líder é uma economista comportamental. Muito bom, muito obrigado. Bom. Guilhermino Afonso, por gentileza, nosso colega da UELB, CEO e founder. Você está sem áudio. Sem áudio? Agora sim, perfeito. Boa, vamos lá, obrigado ali pelo aviso. Deixa eu compartilhar aqui, a gente fica acostumado no Google Meet aqui no dia e na hora de vir para o Zoom, nos perdemos um pouquinho, já me achei. Como é que foi lá na Unimed? Foi bom o evento? Foi legal? Foi bem legal, o evento focado em gestão de saúde, né? Então o Felipe também, que também estava lá com a gente também, que bom. Então foi um evento com uma troca muito boa. E agora, como eu tenho um hábito de deixar milhões de abas abertas, deu uma travadinha aqui aí. Agora, tranquilo. Retomamos. Mas foi muito legal, Fernando. Pessoal, primeiro,
Muito obrigado, né, a pessoa do Fernando, mas todo mundo está aqui nos ouvindo. Meu nome é Guilhermino, né, sou cofundador e CEO da UOB. A UOB é uma empresa que trabalha com tecnologia para gestão de saúde populacional. Então, nossa missão é ajudar empresas, né, que têm grandes populações a serem gerenciadas, a gerenciar de uma maneira mais personalizada, usando dados. E já indo no desafio, né, não é novidade para, acredito, ninguém que está aqui com a gente, já que são todos de alguma forma executivos ou pessoas que trabalham também no assistencial em saúde, mas o cenário ali para quem tem grandes populações a serem gerenciadas é um cenário de sinistralidade alta e custos aumentando. Obviamente, isso com impacto direto para todo mundo da cadeia. Então, desde a empresa lá na ponta, que é o principal financiador do plano de saúde, tem as corretoras que são intermediários dessa cadeia e que também vêm as suas comissões sendo distribuídas por competição e outros cenários, operadoras buscando, né, como que ajusta equilíbrio financeiro, e todo mundo da cadeia ali puxando, né, vamos assim dizer, a corda um para o outro, e a gente entende que para realmente ter soluções duradouras, a gente precisa ser assertivo, né, na gestão de saúde populacional, que é identificar, né, os principais gargalos de cada uma daquelas populações e oferecer um cuidado personalizado que vai levar aí a melhores desfechos e depois economia financeira. Então, há um grande desafio hoje de redução de sinistralidade, ainda muitos processos manuais, né? Temos aí o nosso amigo do Open Health que mostrou, só na parte do laboratório, ele imagina toda uma cadeia, então não há concentração, não consigo olhar o beneficiário como um todo. E como que a OBI ajuda a resolver esse problema, né? O primeiro ponto, a gente consegue trazer uma visão integral desse beneficiário. Hoje, a gente atende tanto as grandes populações, empresas como a Boticário, por exemplo, até operadoras de plano de saúde, corretoras, onde a gente entende aonde temos informação sobre a saúde do meu beneficiário. Se eu sou um plano de saúde, eu tenho dados no RP, eu tenho um prontuário do que tudo que acontece na rede própria, então são lugares onde a gente consegue trazer essa informação. Se eu estou no ambiente corporativo, além do dado da assistência do plano de saúde que eu já tenho, eu tenho a saúde ocupacional com atestado, ficha clínica do ambulatório dentro da companhia, dados do DataPrev para afastados, por exemplo. Pô, eu ofereço um programa de desconto farmácia para o meu colaborador, isso gera dados de consumo de medicamentos. Então, todo lugar onde a gente tem informação sobre a saúde do nosso beneficiário, hoje a gente tem integração com esses dados, e como a gente sabe que os dados não vêm todos no mesmo padrão, a gente normaliza isso para oferecer na outra ponta uma plataforma, né, de Health Analytics, mas o foco em si, ele não necessariamente são os dados, né? Obviamente a gente normaliza e apresenta como está a fotografia, né, do meu plano de saúde, da parte ocupacional da empresa, mas o foco, né, é identificar elegíveis, né, para cada uma das minhas ações, das minhas linhas de cuidado. Então, hoje a gente consegue oferecer tanto uma visão do que já aconteceu no plano de saúde, ou seja, quem são os meus maiores usuários, meus maiores prestadores, quem são os beneficiários já com algum diagnóstico como uma neoplasia ou algum procedimento, mas também, eu sei que está todo mundo no hype agora de inteligência artificial, mas a gente já tem papers, né, publicados em inteligência artificial desde 2020, 2021, já treinando modelos para identificar ou beneficiários com maior potencial de alto custo ou alguma condição de saúde específica, né? E, obviamente, a partir do momento que a gente passa a ter toda essa informação, eu preciso ter toda uma estratégia, né, de como eu vou fazer esse acompanhamento. Então, a gente não acaba só levando tecnologia, mas junto vem um time também dando suporte, ajudando nas análises mensais de custo, fazendo comitê de saúde, fazendo um acompanhamento. Ou seja, a gente oferece uma plataforma de inteligência que gera insights, mas caso eu não seja um expert em saúde populacional, vem junto o nosso time de saúde também para fazer isso. E como que a gente fecha esse ciclo como um todo, né? Então, primeiro, a gente identifica elegíveis. Eu estou dando aqui um exemplo, que é um painel, por exemplo, para identificação de pacientes de TEA, por exemplo, que é uma demanda que tem aumentado bastante. Então, com o Health Analytics, Exponencialmente, né, como a gente gosta. exatamente. Então, só aqui um exemplo, user case, mas tem várias condições de saúde. Por exemplo, eu já identifiquei quem são os nossos beneficiários, quantas terapias eles fizeram dentro da rede própria, dentro da rede direta, quais são as terapias mais demandadas. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a psicologia, mas esse exemplo de TEA poderia ser onco, poderia ser uma condição de saúde como gestante, poderia ser um beneficiário com maior risco de reinternação. Então, tem vários algoritmos para identificar isso. A partir do momento que eu identifiquei esse elegível, eu coloco ele numa linha de cuidado.
A parte bacana, não é a nossa especialidade fazer isso, então que bom que hoje tem várias soluções como Lincoln, por exemplo, como a própria Elite, como a Bio, por exemplo, que a gente já tem parceria, então a gente faz parceria com outras health techs para linkar a demanda, aquela linha de cuidado com uma linha de com aquele elegível, desculpa, com a linha de cuidado que mais seria resolutiva para esse beneficiário, e a gente segue monitorando o impacto que essa linha de cuidado está trazendo para aquela população, né? Então, nesse exemplo aqui, tem um exemplo de um programa de saúde mental, onde a partir do momento que esse programa de saúde mental ele foi implantado na empresa, a gente teve um aumento de volume de terapias na população que aderiu. Então, quando a gente analisa idas ao pronto-socorro, consultas eletivas, exames, internação, praticamente tudo pela metade. Então, a gente vai fazendo um ciclo completo de gestão de saúde, monitorando a população, identificando elegíveis, linkando com linhas de cuidado, que não é nossa especialidade, mas tem outras empresas, e monitorando o impacto, e o que for dando resultado a gente mantém e amplia, o que não é tão resolutivo a gente descontinua, né? Não, Esse trabalho. volta no Vai anterior. lá. Aqui, por exemplo, Aham. aqui teve um aumento na linha de cuidado de saúde, saúde mental, perdão, em exames. Aí como é que você explica isso para o gestor que isso é uma coisa boa? É Na isso? Ah, verdade, não, na Fernando, verdade não. caiu a utilização. Desculpa, eu li errado, né? Isso. Aumenta, tá Tem que muito saber nesse ler caso aqui, gráfico. né? Nesse exemplo, aumentou a demanda de terapia, porque a partir do momento que você Tá. aumenta A única coisa acesso, que isso aumentou acaba foi acontecendo. terapia. Entendi. Agora sim. Isso, exatamente, aumentou o acesso aí à terapia, porque você abriu mais um acesso, mas o grupo controle, que é a mesma população com as mesmas características, Ah, mas o que grupo não controle é o aderiu ao azul. plano, Uhum. exatamente, ao plano de saúde, a Ah, gente tá. viu que teve aí uma. Esse é só um exemplo, né? Tem várias formas de você Não, mensurar o beleza. impacto, né? Eu trouxe o exemplo aqui para a nossa fala. Então, obviamente, a vantagem que a gente acaba levando é uma plataforma toda completa que ajuda em auditoria, dados qualificados, porque existe toda uma etapa de normalização desse dado, né, tomada de decisão, acompanhamento das linhas de cuidado. Toda a plataforma tem muita automação, então isso acaba reduzindo o trabalho operacional e realmente dar controle ali para grandes empresas, operadoras, na gestão aí da sua sinistralidade, né? Então aqui eu já falei também um pouquinho, não vou me estender tanto. Hoje a UOB atende uma base de quase 300 clientes a nível nacional, somando consultoria, ou seja, corretoras, operadoras e grandes empresas. Hoje a nossa plataforma já monitora um volume superior a 3 milhões de vidas. Aqui estão alguns clientes que a gente está tendo, como eu comentei, desde uma Unimed, como a Unimed Vitória, por exemplo, até uma corretora como a Wiz, que é uma corretora que está listada na Bolsa Valores. E essas são algumas empresas que ou a nossa solução foi contratada diretamente, que é o caso da Boticário, por exemplo, todo o mapeamento de saúde mental da Boticário é feito via Wellbe, ou empresas que nem sabem, porque a nossa plataforma também é white label, mas que são impactadas pela nossa tecnologia, né? Então, são mais de 1.000 empresas sendo monitoradas ativamente. Essas são algumas marcas que hoje a gente gerencia na plataforma, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e estou à Muito bom. disposição também aí para questionamentos aí e dúvidas. Muito bom. Excelente, meu amigo. E uma das coisas que a gente falou assim, gente, a gente gosta do empreendedor, mas eu realmente nunca tinha visto uma apresentação estruturada da Wellbe, ou não recentemente, problema. E a gente vê cada um de vocês a evolução, né? Então acho que isso Perfeito. Boa, mas é que a gente está sempre, né, em evento, tá comentando algum assunto, mas nunca está no ambiente onde pode apresentar, né, uma pegada Uhum. mais comercial, vamos assim dizer. Mas é Vamos lá, mas legal aí assim, uma pergunta para você começa entre análise, implementar um programa, né, uma linha de cuidado e ter resultado. A gente está olhando o quê? 12 meses? Quanto perfeito. tempo é necessário? Perfeito, Fernando. Hoje, realmente, quando a gente fala de linhas de cuidado especificamente, a gente está falando de um período de médio e longo prazo. Então, estamos falando 12 meses, 18, até um período maior. Então, hoje, a nossa atuação, como a gente trabalha com dados, ele tem uma frente mais focada em identificação de inconsistência, né? Então, cobranças indevidas, fraude, tudo isso que traz um resultado a curto prazo, mas o nosso foco realmente é essa gestão de saúde populacional, que leva ali, no mínimo, né, Fernando, para a gente começar a analisar dados de engajamento e clínicos iniciais, não ainda de custo, a gente está falando de 12 meses. E aí, depois de 12 meses, a gente começa a identificar uma tendência de impacto também em custo, né? Então, Nossa, primeiro perfeito. vem os resultados de engajamento, né? Engajamento e
volumetria de demanda e depois custo. Perfeito. E eu acho que uma pergunta agora dura. A gente vê realmente que o transtorno do espectro autista teve um aumento de sinistralidade muito importante. A gente, né, alguns dados falam que teve, para alguns planos, teve um gasto acima de câncer. Como é que isso Exatamente. apareceu nos seus dados? E o que vocês estão propondo de solução? Perfeito. Como eu comentei, né, como a linha de cuidado ela não é a nossa especialidade, mas a parte consultiva é sim. Vou dar um exemplo. Tem muitas operadoras que estão indo numa linha de criar rede própria. Então, vou criar uma clínica, por exemplo, para absorver essa demanda. A pergunta é, será que realmente eu já tenho demanda para isso? Então, hoje, com a plataforma, a gente consegue estar trazendo. E depois, o momento que a gente captura esse beneficiário, ele também é super estratégico. Eu tenho 2 exemplos completamente opostos. Um beneficiário, por exemplo, que quando foi identificado já estava com custo assistencial algo na casa de 250, 300 mil reais, e metade disso era só vinculado ao custo de TEA. E eu tenho um outro beneficiário, como eu estou monitorando ativamente, ele tem um custo assistencial de R$ 1.000, tinha feito 2, 3 sessões de terapia, eu já estou identificando esse beneficiário. Então, tem condições de saúde, Fernando, como a própria oncologia, né? A partir do momento que eu tenho um paciente oncológico, eu sei que vai ser um paciente de alto custo. O que muda é como vai ser quando que eu identifico esse beneficiário como elegível e, né, oferecer aí uma linha de cuidado que pode não me ajudar, né, a não onerar tanto em custo. Então a gente tem visto algumas operadoras criar rede própria, temos visto algumas Tudo a operadoras partir do dado, né, que você traz. isso. Perfeito. Excelente A partir do resposta. dado, fazer captation, por exemplo, pega um prestador onde ele já Perfeito. tem o modelo, então ele pega aquele paciente, já joga, e Muito no bom. modelo ali você tem tanto para usar nesse beneficiário. Então, por enquanto, é isso que a gente tem visto ali de algumas soluções, né, Fernando? Perfeito. O Gerrit Glass está perguntando se você usa exames de análise clínica para fazer essa análise de dados. Perfeito. Hoje, diferente até do nosso amigo Jared, né, da Open, a gente não recebe ainda dados de resultado de exame, né? A gente recebe que exames foram consumidos por aquele beneficiário. Hoje, com isso, já temos um grau legal de assertividade nos nossos algoritmos, mas, né, obviamente, quando a operadora Mas eu tem... acho que vale um Vamos café lá. depois, hein, Gerrit? Exatamente. Não só isso, né? Que Este lembra que a vamos. gente está falando... Pô, É natural. dependendo de... porque a gente tem sempre aquela dicotomia do que é feito dentro da rede e do que não. Então, lembrando, né, a gente tem alguns ambientes onde eu não tenho o resultado de exame, mesmo eu sendo operadora. Eu sei que o Fernando fez o exame de glicemia tanta vez, então isso precisa ser suficiente para a gente gerar um algoritmo, mas, obviamente, quanto mais informações eu tenho do meu beneficiário, mais assertividade eu consigo trazer nesses algoritmos, né, Samuel? Perfeito. O Francisco Paiva fez um comentário aqui. Francisco, eu vou te trazer ao vivo, mas depois assim que o Felipe fizer a apresentação dele, que ele é da Tismo, uma startup especializada em autismo, que inclusive lançou uma solução em inteligência artificial para autismo. Então, eu já vou te transferir. Felipe, pode começar, por favor, pode fazer. Muito obrigado, Guilhermino, foi muito instigante. Essa é uma boa palavra, né? Muita coisa boa. Deixa eu ver só se está liberando a apresentação. Fernando, eu fiquei na dúvida, sou eu? É isso? Sim, você. É que você falou da Tismo, eu sou da Não, Hive. não, é você. Depois ele entra. Ele fez Tá, uma beleza. provocação aqui, tá? Ele está aqui. Boa, boa. Beleza. Deixa eu fazer um teste aqui, veja se vocês estão vendo o meu compartilhamento aí e estão me vendo na tela também. Estamos. Olha Deu certo? só. O que é isso que você está usando, essa tecnologia Do lado transformador? É do... o chat GPT, porque atualmente é assim, né? Ou é o chat GPT Não, ou é o Gemini. não, esse é o do lado do compartilhado Zoom. Eu acabei de aprender também, estava fuçando aqui, mas do lado do compartilhado Zoom tem uma opção de layout, daí dá para você se Ah, incluir na tela. essa é uma opção boa para quem está Então, solteiro, aí já, o pessoal já fica não é? bom. Exato. Maravilha. Gente, obrigado então, Fernando, obrigado pelo momento aí, pela provocação nessa segunda noite aí, muito legal estar com uns amigos, alguns eu já conhecia,
Gui, a gente esteve junto aí na semana passada, até em um dos papos a gente falou, né, pô, a gente precisa trocar pitch aí para ver se tem sinergia, e eu acho que a gente vai ter coisa boa para fazer aí, tá? Então, obrigado mais uma vez pelo espaço. Minha responsabilidade hoje aqui é apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo na RAI. Eu sou co-founder e CEO da RAI, e vamos lá. A RAI hoje ela é uma startup que tem como propósito ajudar sistemas de saúde na gestão de custo, efetividade e desperdícios em tratamentos de alto custo. Tá? Então, mais uma vez, eu não vou ensinar missa para o padre, mas está todo mundo inserido nesse cenário aí de tratamentos de alto custo, que compreende até 80% dos gastos de um sistema de saúde, e o que mais nos motiva e ao mesmo tempo nos assusta é que dados de OMS trazem que até de 30% a 40% destes custos podem ser considerados como desperdício. Então, é um cenário que todo mundo aqui conhece muito bem, mas o lado que a gente foi o lado de, cara, como é que a gente olha para esse desperdício? O que o padrão ouro de ciência diz para a gente olhar para esse desperdício e cuidar desse desperdício? Foi quando a gente entende, a gente tem um viés de pesquisa científica muito grande, e quando a gente olha para a pesquisa, a resposta, uma das respostas que o padrão ouro nos traz é: olhe para análises econômicas, olhe para custo-benefício e custo-efetividade, que basicamente é entender, fazer com que o sistema entenda se o que ele está gastando com o paciente está gerando real benefício, está gerando melhora do paciente, porque se não tiver, o nome disso é desperdício, né? Então, a gente tem um problema, que é o alto custo com tratamento enfim, um alto custo com esses tratamentos, a gente tem um desperdício, a gente tem uma direção, que é, poxa, vamos olhar para essas análises econômicas, essas análises de custo-efetividade. Mas aí a gente ganha um segundo problema, que para eu trabalhar com análise de custo-efetividade, eu preciso de dados de custo e eu preciso de dados de efetividade. E aí, para surpresa de 0 pessoas, o nosso sistema de saúde coleta quase nada de efetividade, e a gente está falando de desfecho centrado no paciente, a gente está falando de desfecho que importa para o paciente, e eu preciso desse dado para entregar custo-benefício e custo-efetividade. Dito isso, fica muito claro o nosso posicionamento. A RAI, ela se posiciona para ajudar, é uma solução B2B, que se posiciona para ajudar hospitais, convênio, autogestões e grupos de saúde nesses 2 processos. A gente ajuda na coleta de desfechos em saúde dessas linhas de alto custo, e transforma esse dado em análises econômicas para gerar insights estratégicos, para entender aonde está vazando dinheiro, como está vazando dinheiro e aonde está sendo utilizado o dinheiro, tá? Então, se a gente pensar numa linha de cuidado, até vou pegar o exemplo aqui de TEA, por exemplo, o primeiro passo, se a gente pensar numa Unimed que está trabalhando, que está sofrendo com TEA, a primeira coisa que a gente faz é desenvolver uma plataforma white label com desfechos importantes para aquela família, para aqueles pacientes. Então, a gente vai estar falando, a plataforma ela vai ser desenvolvida com questionários validados cientificamente para avaliar, por exemplo, retorno a atividades sociais, habilidades de comunicação, habilidades de alimentação, enfim, são desfechos que são importantes para aqueles pacientes. A gente desenvolve isso, a experiência do usuário, do paciente em si, é quase como se fosse um pós-venda ou um pós-contato, pós-tratamento, feitos em nome da operadora ou do hospital. A gente não precisa aparecer, tá? A gente monta essa plataforma white label, e então a gente coleta, de um lado, esse desfecho que praticamente ninguém coleta, né, naturalmente, então a gente vai lá e coleta esse dado meio temperado com suor e sangue, porque a gente sabe a dificuldade que é coletar esse dado diretamente com o paciente, mas a gente vai lá, de um lado, coleta esse desfecho, do outro a gente tem dados de custo e sinistralidade, esses dados vêm do ERP, esses dados vêm do sistema de gestão mesmo, do contas médicas, tá? E aí a gente consegue trazer isso para dentro de algoritmos que transformam isso em dados de custo-efetividade, dados de eficiência operacional, e aí a gente consegue entender aonde está vazando esse dinheiro, tá? De maneira análoga, o que a gente fala é que a gente quer tirar o sistema daquela visão míope de saber, imagina uma rede hospitalar que tem 5 hospitais dentro da cidade de São Paulo, a gente quer tirar aquela visão míope de saber somente se naquele hospital é mais barato ou mais caro, mas a gente quer colocar a camada de benefício para que a gente possa efetivamente separar o joio do trigo e falar, poxa, isso aqui é mais barato e leva mais benefício para o paciente, aquele outro que é mais caro, que tem toda aquela pompa, não leva tanto benefício. É esse tipo de informação que a gente quer gerar tanto para hospitais
quanto para convênios. Aqui estão alguns parceiros, clientes e aceleradores que a gente já tem na nossa jornada aí. Acho que hoje a estratégia, o nosso foco hoje está muito dentro de sistema Unimed, mas dentro de hospitais, dentro de autogestões, a gente tem uma possibilidade bastante grande de trabalhar, tá? Aqui alguns cases, esse é um case da Unimed FESP, que a gente trabalhou com cirurgias bariátricas, e aí eu vou focar em dois pontos aqui. Basicamente, a gente está falando de projetos de VBHC, a gente anda muito lado desses projetos de valor em saúde, a gente conseguiu gerar métricas super importantes para essa linha de cuidado da Unimed FESP, e a gente conseguiu identificar mais de R$1 milhão de estimativa de oportunidade de melhoria operacional, tá? A gente dá esse nome para não falar desperdício, mas é a mesma coisa. E aqui são alguns módulos, algumas telas do sistema, mas para entender que, primeiramente, a gente entende qual é a efetividade que a gente gerou para aqueles pacientes. Segundo, a gente consegue trazer dados de características de caso clínico, então, em que região foi feita, qual médico, qual kit cirúrgico, qual técnica cirúrgica, enfim, e depois, obviamente, a cerejinha do bolo é juntar tudo isso nesse algoritmo e trazer dados de análise econômica que vão me dar custo-efetividade, desperdício, variabilidade, comparação de performance. Aqui também, se eu tenho quem está entregando custo-efetividade, se eu separar ou filtrar por prestadores, eu tenho também um ranking de performance de prestadores para entender um pouco isso e um pouco dessa entrega que a gente está fazendo, tá? Então, o nosso sonho de consumo é ser realmente uma plataforma de benchmarking, de boas práticas para esses tratamentos de alto custo. Sem dúvida nenhuma, essa camada de serviço que a gente coloca de coleta de dados é um diferencial que a gente traz, porque a gente sabe da complexidade que é para colocar isso no sistema. Estamos falando de projetos de valor em saúde, mas não somente, né? Então, projetos de valor em saúde a gente tem um fit muito importante, mas não somente, tá? Porque trabalhar com eficiência operacional todo mundo precisa. Tá? E para isso a gente traz um time de especialistas. Hoje a gente tem mestres e doutores nas 3 áreas, em saúde, em economia e em ciência de dados, tá? Aqui está um pouquinho do nosso time. Mais uma vez, agradeço a disposição de vocês, o tempo, a escuta, e estou à disposição aí, tá? Então, acho que a provocação que eu estava fazendo na minha cabeça aqui, e eu vou chamar o Gui para a gente conversar, é assim, Gui, em cima dessa linha de T aí, imagina se a gente conseguisse ver desfecho e entregar a performance dos prestadores para os clientes. Acho que é um pouco disso, né, que a gente tem provocado e trabalhado, e eu vou te chamar para a gente conversar, que acho que o que a gente conversou semana passada tem um fit legal, tá? Obrigado, gente, estou à disposição. Muito bom. Super obrigado. Poxa, super interessante, né? E aí fica e tem dados que você olha diretamente que você tira do paciente, né? Quando eu lembrei muito da Kelly Cristina Rodrigues, nossa querida mentora do Patient Centricity, quer dizer, que são os desfechos, que são aquilo que, como o paciente vê aquela experiência, você vê tem um lado de experiência do paciente aí, né? Isso, a gente pode dividir em 3 grandes grupos esse montante de dados do paciente, a gente pode dividir em 3 grandes grupos, tá, Fernando? Primeiro, os desfechos duros, que é falar, poxa, um paciente de câncer de próstata, se ele reinternou em 15 dias, se ele teve infecção hospitalar, esses são desfechos duros. São importantes, cara, são super importantes para a tomada de decisão clínica, são dados importantes, sim, não vamos desmerecê-los, tá? Mas a gente também tem os dados que a gente chama de desfecho do paciente, que são divididos em PROMs, que são os desfechos clínicos, e PREMs, que são os desfechos de experiência. Os PROMs, eu gosto muito desse exemplo. Entendi. Eu gosto muito desse exemplo da cirurgia de próstata, por exemplo, porque nenhum paciente que vai para uma cirurgia de câncer de próstata, ele vai pensando assim, nossa, eu queria não retornar para o hospital daqui 15 dias. Eu queria não, sei lá, ter abscesso em 3 dias e tudo mais. O paciente vai para uma cirurgia de próstata pensando, cara, eu estou preocupado com a minha incontinência urinária, com a minha disfunção erétil, com a minha qualidade de vida. E é isso que a gente mede. Tá? Porque, de novo, quando a gente vai buscar na ciência, são esses desfechos que vão nos dizer sobre custo-efetividade, e não a não internação em 15 dias, entendeu? Então, tem um contrabalanceio aí que, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com a experiência do paciente, tá? Satisfação com o resultado e tudo isso.
Perfeito. E aí vocês, é na unha para pegar esses dados, quer dizer, ou na ligação, ou no WhatsApp. Exato, sinal de fumaça, o que tiver a gente usa, bicho, porque É. a gente tem uma baita de uma barreira muito. cultural. A gente não tem essa cultura, e aí é até legal trazer como discussão. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas é legal trazer essa discussão que Mas a assim, nossa em cultura outros de mercados, reporte, na Cleveland, no mundo ideal, como é que você era isso que eu ia pega falar. como é que você Era isso. pegaria essa experiência do paciente? Isso. Na verdade, assim, você tem algumas experiências, por exemplo, Estados Unidos, isso é alto, a taxa é alta de resposta, mas Porque por tem a quê? remuneração lá, né? Porque tem a judicialização também. Então, o paciente que vai pagar uma cirurgia de câncer de próstata, ele quer ver se ele... Então, ele pede para o médico, você pode me avaliar de acordo com o questionário e tal, porque ele quer que provem para ele que ele melhorou. Porque se não funcionou, ele quer prova para ele receber isso de volta. Entendeu? Então, tem uma questão cultural muito grande. O mundo ideal, Fernando, seria o médico, a equipe médica, a equipe de tratamento já ter isso naturalmente. Eu até brinco assim, que se o sistema funcionasse redondinho, essa parte de camada de serviço da RAI não precisaria existir. E seria o ideal, a gente trabalharia, porque o nosso foco é análise econômica, são os algoritmos que vão fazer análise econômica, esse é o nosso foco. Só que, cara, eu não consigo fazer um baião de 2 sem feijão. Eu preciso ir lá e coletar o feijão, entendeu? O arroz está ali, a gente entende que o arroz, que é o custo, está ali, mas eu preciso do feijão, então eu preciso ir lá coletar. Enquanto ninguém tem, eu preciso ir lá e coletar. Então, assim, é um baita desafio, mas a gente se propôs a essa aventura de ir lá, senão eu não consigo entregar o almoço completo. Puxa, excelente. É um pouco disso. Excelente, não. E na prática, assim, quer dizer, aí uma cirurgia bariátrica, a gente tem toda a literatura de como é que funciona, mas o que você olha é para aquela Unimed, no caso, um exemplo, aquele sistema de saúde, como é que está sendo o desfecho daquela cirurgia? Isso, eu olho primeiro para o desfecho daqueles pacientes e depois eu cruzo com o custo para entender se no hospital A ou se na equipe médica A foi mais custo eficaz ou menos custo eficaz, qual a porcentagem de pacientes que está num quadrante, tem essa análise de quadrantes, quando a gente fala de eficiência operacional, a análise de quadrantes, ela é muito importante, que ela vai me dizer, cara... Variabilidade entre as equipes. Exatamente. Então eu consigo entender, poxa, você tem que entrar, você tem que entrar com corrente à prova de bala, não? Então, se eu falar de performance médica dentro de sistema Unimed, aí a gente não está pronto para esse papo, a gente não está pronto para essa conversa, tá? A gente está fazendo uma operação dessa, mas dentro de um hospital que tem uma maturidade completamente diferente, e é hospital. Dentro de Unimed, a gente não está pronto para esse papo. Daí, dentro de Unimed, a gente vai olhar para a eficiência operacional da rede, a gente vai olhar para comparativo de OPME. Então, eu consigo olhar, poxa, uma bariátrica feita com kit Johnson é diferente de uma bariátrica feita com kit Medtronic, por exemplo. Então, é esse tipo de dado que a gente... Ou, para a Unimed, fazer uma cirurgia dentro do Einstein é diferente de fazer no 9 de julho. Então, são esses tipos de dados que a gente vai trazer de novo, com dados centrados no paciente, com a opinião do paciente. Mas sim, eu já pensei em me proteger, tipo, quando parar uma van preta na porta da minha casa, eu vou ficar esperto. Muito bom. Não, muito bom. Obrigado pela... Não, excelente, assim, é um desafio, é fundamental esse trabalho, mas realmente não é fácil, né? Não é. Não é porque a gente, de novo, tem a ver com uma barreira cultural. A gente brinca que assim, a gente está caminhando junto com a cultura, mas quando a onda bater, a gente quer tá com a prancha na mão, entendeu? Então, a gente entende que tem um ciclo aí para ser passado de maturidade do sistema. Perfeito, não, perfeito. O Francisco, né, o Francisco fez alguns comentários, agora muito obrigado pelos comentários. O Francisco Paiva, que é CEO da Tismo e é o editor-chefe da revista Autismo aqui no Brasil. Ele fala que tem que considerar que a pessoa autista tem mais vulnerabilidade na saúde, do que a população em geral, falando de doenças comuns, né? A questão de diabetes, hipertensão, problemas gastrointestinais, obesidade, anemia, e tem 5 vezes mais intercorrência de pronto-socorro e internação que a população em geral. Obrigado, Francisco, pelo comentário. E ele comenta que a Tismo tem o primeiro serviço de gestão de saúde populacional, né, especializado em autismo e neurodesenvolvimento. Por isso, estou muito por dentro, muito bom. Então, já tem várias parcerias aqui. Obrigado, Francisco, pela colaboração.
Gente, estamos aqui no limite do horário. Eu agradeço demais a todos que trouxeram aí né, os desafios que estão trabalhando, as health techs, a todos que nos assistiram. Muito, muito bom. Eu vou pedir para quem está aqui conosco, vamos fazer uma foto final. E eu vou mandar os contatos dos nossos, quem é autorizado, dos e-mails para quem assistiu aqui conosco, tá? Para todo mundo que assistiu, e também eu vou mandar o link para quem quiser reassistir ou compartilhar. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.